Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Cooperar, é o podcast da Sicredi Interestados. Hoje é um formato um pouquinho diferente, a gente está aqui numa temporada que está sendo gravada durante o seminário de planejamento estratégico da cooperativa, onde a gente está também celebrando os 40 anos, e aí essa união do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo. Então, para falar um pouco sobre a gestão de pessoas e a cultura de negócio, a gente trouxe aqui os nossos convidados. Eu sou o Leandro Rodrigues, estou aqui com vocês sendo host desse bate-papo. Uma grata satisfação poder ajudar a cooperativa a contar essa história e fazer com que ela perpetue no tempo. Então, para falar sobre esse tema, a gente está aqui com o Ricardo Zanetti, coordenador de gestão de pessoas, o Eduardo Gomes, que é gerente de agência lá em Pelotas, na Neto, a Carol Alves, que é gerente de negócios PF em Pinheiros, no Espírito Santo. Pessoal, sejam bem-vindos a esse bate-papo. Pedir para que vocês se apresentem brevemente, quem são, quanto tempo de Sicredi e assim por diante. As mulheres primeiro? Vamos lá, então, vamos à vontade. E galera, tudo bom? É um prazer enorme estar participando deste momento. Acho que poder contribuir um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Sicredi, como foi a nossa experiência do Sicredi lá no Espírito Santo. E eu faço parte da agência de Pinheiros, que foi a primeira agência que o Sicredi abriu lá do nosso interestado. E tenho 3 anos de Sicredi, Atualmente eu estou na agência de Pinheiros, mas aceitei um desafio novo e aí em janeiro eu vou estar sendo transferido para uma nova agência que vai ser inaugurada o ano que vem. Show de bola, show de bola. Olá, eu sou Eduardo Gomes, sou da agência Neto, hoje em Pelotas, com gestão da agência. Já tenho uma história dentro do Sicredi, são 22 anos. Já passei por várias cidades aí, como gestão de agência em Canguçu, Camaquã, Pelotas em outra agência também, a 4ª agência que eu tenho. Já trabalhei também na sede em algumas funções de assessoria em desenvolvimento. E a gente vai falar um pouco aí sobre a nossa cultura do Sicredi nesse período que a gente pôde estar participando. Maravilha. Ricardo. Olá, um prazer estar aqui. 8 anos de cooperativa, 4, quase 5 aí em gestão de pessoas. Atuo como coordenador da área de gestão de pessoas da cooperativa. E é muito grato a esse momento dividindo com os colegas para a gente falar um pouquinho sobre cultura e pessoas. Maravilha. Bom, pessoal, para a gente começar esse bate-papo, a gente tem pessoas que estão assistindo esse podcast, vendo ou ouvindo, e que a gente falando em cultura, eu gostaria que o Ricardo trouxesse um pouquinho desse conceito. Primeiro, o que é cultura, se tratando de uma cultura de negócio, uma cultura de empresa, o que a gente considera sendo como cultura, para daí a gente fluir um pouco melhor o nosso bate-papo. Então é curioso, acho que umas 30 dias atrás, um pouco mais do que isso talvez, eu estava numa formação do sistema Sicredi e a gente tem, na bibliografia, são mais de 180 variações que a gente poderia dizer o que é, um pouquinho, o que é cultura, Já acho que de uma forma muito simples, eu acho que cultura é o que permeia, as estruturas das empresas, a nossa forma de fazer é realmente traduzida de como a gente toma as decisões, dos ambientes, de como a gente proporciona as conversas, de como a gente resolve os problemas. E ela sustenta, eu acho, tudo que o Sicredi precisa construir e está construindo, Então a gente tem 2 referências aqui, uma referência de um pouco de tempo, já de uma outra evolução do sistema Sicredi, e a gente tem alguém com mais tempo de casa que talvez tenha uma percepção dessa evolução, desses artefatos, Então, cultura, Cultura está tudo interligado, desde missão, visão, os valores do Sicredi, as nossas estruturas da agência, a nossa forma de se comunicar, esse evento que a gente está reunindo aqui as pessoas, com os 2 estados, isso tudo traz um pouco da nossa cultura. Então, é a forma como a gente faz as coisas, de como o que talvez não esteja aparecendo na forma perceptível, além da marca, além do formato das agências, além de uma mídia na rede social, entendeu, Leandro? Maravilha, porque por que eu pedi para tu trazer um pouco desse contexto? Porque na minha percepção, quando a gente fala de Sicredi, uma das coisas que a gente é mais fácil tu notar é a cultura. Então, na medida que tu entra numa agência, tu tem um determinado atendimento,
né? Tu conversa com um gerente ou uma gerente, tu troca uma ideia sobre negócios, sobre meio que uma solução, não só a solução financeira, mas um olhar para o teu negócio um pouco mais estratégico. A gente está falando de cultura, né? E é engraçado, né? Porque é uma coisa que a gente percebe, mas ao mesmo tempo ela é difícil de tu, como falou, ele tem 180, né, diferentes formas a gente definir ela, mas ela a gente percebe, né? Ela tá no nosso dia a dia, ela tá no DNA lá na criação, né? E aqui no microfone passaram algumas vezes quando se começou a desenvolver a primeira agência e ela foi culturalmente, né, sendo criada junto com as entidades rurais lá do município de Pelotas, município depois de São Lourenço. Agora no Espírito Santo é a mesma coisa, né? Acho que Sim. não sei se chegou a trabalhar dentro da associação rural ou de uma dessas entidades onde o pessoal estava ali estruturando os primeiros passos dessa agência. Então ali a gente também já está experimentando a cultura, a cultura, vamos dizer, mais voltada ali a criar junto com o associado, a criar junto entre os colaboradores e vai se afinando, né, esse processo todo. Então por isso que eu pedi para tu trazer um pouquinho para balizar, né? E aí, pessoal, acho que pegando aqui o exemplo da Carol, tu com a colaboradora com menos tempo, né, da mesa, vamos dizer assim, quais são os pontos-chave que tu enxerga na cultura hoje do Sicredi, a cultura corporativa? Cara, eu vejo que o Sicredi, ele é como se fosse uma mãe mesmo, né? Quando a gente começou na cooperativa, eu já trabalhei em outras 2 cooperativas lá no meu estado, Aham. e desde o início, desde quando nós fomos recebidos, eu percebi uma diferenciação no tratamento e no acolhimento que a gente teve. Tava lembrando aqui, o Duda tá aqui comigo. Quando a gente veio para o Sicredi, a gente passou uma semana, né, nas agências, fazendo treinamento, e foi justamente lá na agência do Duda. Ah, Ele dava na agência do Fragata, né, Duda? Isso. E aí eu fui apadrinhada lá pelas meninas e, assim, o atendimento, assim, o acolhimento que a gente teve, era algo totalmente diferente que eu já tinha vivenciado nas outras agências, entende? Então, assim, desde o início até hoje a gente tem tido um suporte muito grande do pessoal da sede, então, assim, eu vejo que é uma cultura diferente, né? Um jeito de tratar mesmo diferente. maravilha. Duda, tu que tá com mais tempo de casa, vamos dizer assim, o que tu percebeu e até mesmo da evolução dessa cultura? Eu acho que puxando a cultura que o Sicredi possui hoje, talvez a gente venha até antes lá no cooperativismo. Uhum. E o cooperativismo eu acho que ele está muito inserido, por mais que às vezes as pessoas não percebam. Se a gente pegar os primórdios do cooperativismo, que começou lá em 1844, né, num bairro em Rockdale, na Inglaterra, em Manchester, e aonde teve o grande problema depois da Revolução Industrial, que as pessoas se juntaram, os tecelões na crise, né, criaram uma cooperativa, eles juntos, para gerar renda, porque eles ficavam na mão da indústria. Uhum. E eles começaram a trabalhar junto, começaram a trabalhar com ato de cooperação. E isso começou a formar melhores salários, melhor qualidade de vida para essas pessoas. E eu acho que isso começou a evoluir, até que veio entrar no Brasil o cooperativismo e teve a primeira cooperativa de crédito, depois aqui na Pioneira, aqui em Nova Petrópolis, vizinha da onde a gente está hoje, Sim. né? E hoje a gente vai olhar o cooperativismo evoluindo, veio o Sicredi cada vez crescendo mais, mas a gente consegue ver ainda atos lá dos primórdios, que as pessoas se ajudarem. Sim. Hoje o Sicredi trabalha muito com as pessoas no centro, ele se preocupa com pessoas. Sim. E é com as pessoas internas, com as pessoas externas, se preocupa com o associado. Muitas vezes a gente ajuda o associado a fazer coisas que talvez não fossem da nossa tarefa, mas a gente se preocupa com ele. E vem mudando a evolução, o Sicredi cresceu muito, hoje a gente está, a nossa cooperativa entrou no Espírito Santo, e a gente vê que essa cultura mudou, agora é digital. Realmente existe esse digital, mas o nosso digital ele é diferente. A gente segue tentando ajudar, mesmo de forma digital, no mesmo modelo, tentando chegar ao fim, querendo saber a satisfação das pessoas, né? Então eu acho que essa cultura de colocar o associado no centro, né, e as pessoas juntas construir uma sociedade melhor é algo que eu vejo na agência, eu vejo nos associados, através dos programas também que a gente executa, e é uma realidade que a pessoa entra no Sicredi e ela começa a praticar.
Né, e falando assim, eu fico pensando, é uma coisa viva, né? A cultura é viva, a nossa sociedade ela vive, e muitas vezes a cultura vai ser um reflexo da mistura de valores, mas também do que a gente está vivendo naquele momento da nossa sociedade, né? Então, acompanhar isso, mas ao mesmo tempo mantendo os valores, a essência, acho que é o segredo para a gente conseguir crescer, né? O episódio a gente fala sobre o processo de expansão do Sicredi, a conexão da inovação, né, e na medida que a gente está inovando processos internos, e ao mesmo tempo mantendo a equipe, mantendo o quadro da agência, porque se entende dentro da questão da cultura, dos valores, dos objetivos de negócio, de manter a conexão com o associado, né? Então, e pelo menos esse cenário todo a gente percebe, né, no desenvolvimento do dia a dia não só da gestão de pessoas, mas do negócio em si, né? Porque ali vai ser O próprio Alex, que é o nosso regional lá, ele tem uma fala que ele fala, né? Ele sempre fala, ó, vocês têm que entender, né, para atender. Então é um jeito diferente de atender o associado. Igual o Duda tá falando, não é só um atendimento básico, igual as instituições financeiras têm, sim, né? De realmente fazer um atendimento ali bem seco, né? Mas nós não. Paramos para entender, ver realmente a necessidade do que ele tem no dia a dia e ter um atendimento diferenciado mesmo. Não realmente colocar um produto, mas ver realmente o que ele precisa, o jeito de tratar, desde o momento que ele passa na porta giratória até o momento que ele é atendido e toma um cafezinho, de repente utiliza algum serviço lá dentro e vai embora. É um jeito diferente mesmo. Dentro dessa cultura, a gente vê que o Sicredi trabalha se preocupando com as pessoas, que ele trabalha no desenvolvimento local. E as cooperativas cresceram assim, se ajudando, como era lá atrás, que eles se uniram. Hoje a gente entra num município pequeno fazendo contato com entidades, né, com os próprios, o sindicato, para que a gente tenha as pessoas entendendo o que é o Sicredi. Então a gente fomenta a gastar na economia local, para que geralmente aquilo ali gere recurso na comunidade, né, e as pessoas possam trabalhar. Então existe essa preocupação do Sicredi com as pessoas. Eles colocam a pessoa no centro. Não, maravilha. E continuando nessa questão de pessoas, né, a gente tem um processo de valorização das pessoas e principalmente de integração, né? Sim. Ricardo, conta para nós um pouquinho, né, o trabalho todo que é feito dentro da gestão de pessoas para fazer essa valorização do quadro que está hoje e das pessoas que estão chegando, né? Porque a gente está expandindo, a gente saiu, eu não vou saber dizer o número agora, mas nos últimos 2, 3 anos a gente subiu bastante o volume de colaboradores, né? Saímos aí nos 2 anos anteriores entre 245, hoje 400 colaboradores, né, e com perspectivas de crescimento. Eu acho que, em essência, o colaborador, né, dentro do cooperativismo, ele já coloca as pessoas no centro, tá? Na sua essência, até pela sua dificuldade, né? As cooperativas surgem para atender uma necessidade, só que ela dentro de uma condição de concorrência ou de recurso, ela é muito restrita. Sim. Então, o grande viés, o grande ponto era o relacionamento, tá? Então, eu acho que eu tenho que reforçar que é um profissional diferenciado, que tem esse olhar, né? Coloca isso, como os 2 colegas trouxeram. Dentro do contexto de evolução, assim, olhando o momento de integração até hoje, eu acho que o Sicredi vem se preocupando com vários artefatos. Eu acho que é super importante a gente poder receber, desde o processo de atração e captação, de poder explicar para as pessoas o que é o sistema Sicredi, né, o nosso propósito, o que a gente faz, porque dentro de um processo de atração e captação, que é um processo de seleção, você tem vários participantes, você fica com 1 ou 2 candidatos ao final. Aquele candidato que não foi selecionado é um momento, talvez um outro momento ele possa ser selecionado para uma condição de uma outra vaga, mas ele é um cidadão, ele participa da comunidade, então por que tu não tem a oportunidade de falar isso, né? Então a gente já, desde esse momento, é um acolhimento, o respeito pelo momento da entrevista, talvez, assim, uma coisa que a gente vem falando bastante ultimamente, assim, é aquele momento de dar um retorno, pelo menos sobre aquela percepção inicial, entendeu, Leandro, que é a entrevista. Talvez eu não tenha condição de te conhecer em 45 minutos no processo de entrevista, sim, mas eu tenho a condição de dizer como foi esses 45 minutos, o que eu vi, e muitos candidatos querem isso. Então eu acho assim, a gente tem essa preocupação, tem esse olhar. Aí entrou aquele colaborador. Eu acho que aqui é a jornada, né, é o sangue verde, é o momento da gente poder trazer
a essência do cooperativismo. Eu acho a gente trazer os nossos valores enquanto essência, né, da cooperativa. São 7 valores aí que estão presentes nas bases do nosso catavento, né, que comportamentos a gente quer, né, o que que a gente espera, mas também o que a gente tem de bom, mas também dizer o que que a gente também tem de desafio, né? Porque é o momento. A gente hoje é uma das melhores empresas, é a melhor empresa para se trabalhar. Nas 175 que concorreram à premiação agora. Que responsabilidade manter isso e de fato, digamos assim, fazer acontecer, né? Sim. Tá louco. E isso no dia a dia nem tudo é flor. Tá louco. Então tu tem a realidade. Tu tem momentos de pressão, tu tem momentos de desafio, tu tem momentos de emocionais diante de uma dificuldade, seja lidar com um relacionamento com um associado, com um negócio, um processo, algo que não aconteceu. Então, eu acho que dentro de integração ou dentro do processo de seleção, acolher e falar da cultura também dizer isso. Olha, aqui a gente tem tudo isso aqui de legal, mas aqui também tem esse desafio. E a gente procura uma pessoa que se enquadre com esse DNA, que goste de pessoas, que tem essa capacidade de poder fazer negócio, mas também se dedicar para a comunidade, né? A gente tem envolvimento do gestor além da hora, envolvimento e participação de eventos da comunidade, a gente tem eventos do colega de área de segmento pessoa física, jurídica, com educação financeira, participando em feiras. Então, tipo assim, é o algo mais. Mas com certeza. Né? E aí, o que que a gente busca? Buscam pessoas que tenham esse brilho no olho, entendeu? Que queiram fazer isso. E hoje, olhando essa evolução, eu vejo assim, o jovem de hoje, essa questão da geração, né, desse momento aí, 40% no geral, dos quadros de colaboradores, não só na Sicredi Interestados, mas na média da Central Sul, Sicredi, 42% são colaboradores com até 2 anos de casa, e na faixa aí entre 24 até 29, 30 anos. Os jovens. Os jovens, né? Jovens que entendem, né? Percebem a sociedade, percebem os problemas, percebem determinadas situações diferentes da galera que começou isso aqui, né? E é super importante, porque todo mundo quer. Não, tocou num ponto aí que eu diria de outra forma, são os desafios geracionais que a gente tem, né, até mesmo dentro de uma agência, né, tu tem pessoas de uma faixa etária, sei lá, de 60, de 50, de 30 e de 20 e poucos ali, e tem que conviver em harmonia, né, e dentro de um propósito. E ainda eu vejo que essa turma mais jovem vê o trabalho de uma forma muito diferente que pega ali dos 35 mais, né, e não de uma forma positiva ou negativa, mas vê uma forma diferente. E só isso muitas vezes já é um desafio, né? Tá louco, vocês devem reparar isso lá na ponta, né, no dia a dia. Até só pegar um gancho do que o Ricardo tinha comentado, tu vê esse crescimento, né, da quantidade de colaboradores que o Sicredi tem. Se a gente vai olhar para o mercado, as empresas estão diminuindo e estão colocando a parte Automatizando o processo, diminuindo pessoas, né? E o Sicredi também vem automatizando processos, mas ele vem crescendo a quantidade de pessoas. Perfeito. E quando tu gera emprego, a gente gera riqueza no município, porque essa pessoa ela vai ter mais gente na família. Então a gente está gerando emprego, está melhorando, está automatizando, está abrindo mais agências, porque o Sicredi tem a ideia de quanto mais pontos, mais presença física ele tiver, ele acha que vai estar chegando mais nas comunidades, e é o inverso do que a gente tem visto no restante do mercado. Então, para nós é uma satisfação também. Nós estamos gerando empregos e gerando pessoas com uma cultura do cooperativismo, olhando para a sociedade. Então, a gente entende que isso aí é positivo e é bom falar porque traz grandiosidade para o município. A gente vê que os municípios que têm Sicredi, né, eles terminam recebendo cooperativas escolares, que são dos programas sociais, recebendo programas como Crescer, de formação. A gente tem formação de educação financeira. Então o Sicredi, ele busca não só como instituição financeira, ele busca entregar valor para a comunidade. E são valores que o cooperativismo tem. Então a gente busca fazer isso. Não é só financeiro. Ter com o social, ter que contar. Mas, Carol, eu queria perguntar para ti o seguinte, né? Tu tá há 2 anos falando? 3 anos? 3 anos. 3 anos. Quais foram os momentos marcantes que tu teve, assim, nessa tua trajetória, né? Nesses 3 anos na cooperativa? Cara, assim,
De início já foi um desafio enorme para nós, porque aqui vocês já tinham a cultura do Sicredi, para nós foi um desafio, né, lá no Espírito Santo, de levar o que era o Sicredi. Porque a gente não tinha nada lá ainda, a gente sabia o que era Sicredi, mas o pessoal não sabia. Então, assim, os momentos mais marcantes foi levar mesmo o Sicredi para nossa cidade, né, e nós fomos a primeira agência, e depois da nossa, a gente, igual o Ricardo falou, né, é um cuidando do outro, né, tem esse olhar. Então, a gente veio para cá, para Pelotas, então a gente captou um pouco de informação, depois que a gente estava já com um tempo de conhecimento, quando surgiu a nova agência, a gente já levou o nosso conhecimento para outra, então foi esse trabalhinho mesmo de formiguinha, assim. E assim, além da parte de negócios, eu tô à frente lá na agência na questão, como eu estava falando, é a parte social. Então a gente vê assim, o impacto na cidade, como o Sicredi fez a diferença mesmo, assim. A gente, lá na minha cidade tem outras 2 cooperativas, mas assim, a gente via que era algo mais morto, assim, não movimentava muito a cidade. E depois que a gente chegou, até eles começaram a fazer algumas ações. Eu falei, até isso o Sicredi impactou, não só na questão de levar o cooperativismo, mas também eles se movimentarem, né? Não, ó, tá vindo uma instituição nova aqui, eles estão fazendo um diferencial, a gente precisa também se mover. Então, assim, foi bem bacana o nosso trabalho lá. Desafiador, né, de levar, mas foi muito bacana. E a gente está fazendo hoje em dia, até hoje, né? Sempre que abre alguma agência nova, a gente está sendo portador aí do Sicredi para as outras agências. Uma coisa que eu ouvi de Pinheiros é que vocês têm uma agência que tem o coworking, Sim, né? temos, sim. E o coworking é amplamente utilizado, Cara, usa muito. inclusive pela prefeitura, Sebrae, reuniões mais estratégicas assim para discutir o desenvolvimento da cidade, né? Exatamente. É algo de novo que a gente pôde. A gente sempre fez questão de, quando iria falar do Sicredi, a gente falava sobre a agência, do convite de ir lá, abrir conta, mas a gente sempre deixou disponível, porque é uma maneira de trazer também eles para dentro. Aí o pessoal do Sebrae, sempre que fazia reunião, posso fazer no Sicredi? Agendar um horário. A gente teve na nossa cidade lá agora, tá recém-inaugurado lá a nossa rodoviária. Então o pessoal da prefeitura fez todas as reuniões de planejamento de infraestrutura da rodoviária, tudo lá no nosso cowork, assim, deixa aberto mesmo para a comunidade. Maravilha. E dentro dessa questão de valorização ainda, Ricardo, a gente tem processos de treinamento dentro da estrutura da organização, né? Contextualiza para nós um pouquinho desse dia a dia da gestão de pessoas mesmo para, digamos, ter meio que uma formação continuada e esse desenvolvimento da turma. Então, agora nesse ciclo 2023, 25 do planejamento estratégico sistêmico, foram criadas 2 diretorias no sistema Sicredi. Uma diretoria de cultura e pessoa, olha aí, ó, tá? E uma diretoria olhando a questão do marketing, olhando a experiência do usuário, tá? E dentro do próprio planejamento estratégico, a gente tem uma ambição, que é culturas e pessoas, né? Que é tornar a jornada de relacionamento, né? Seja com o associado, fortalecer esse relacionamento. Então, a gente, dentro desse olhar, a gente quer reforçar os atributos de valor que estão olhados para os 3 segmentos, né? Para que a gente possa ser mais relevante. Então, o que tem esse desdobramento em gestão de pessoas? Foi criada uma grande mandala que permeia cultura, liderança, colaboradores, né? E olhando também a questão da diversidade e inclusão. Eu estou falando aqui de pluralidade, de pessoas, de pensamentos diferentes, né? E dentro dessa mandala, o que ela permeia tudo isso? São os nossos valores, né, que são 7 valores, permeando tudo isso, né, que permeia essa cultura, que são os nossos comportamentos, e dentro disso a gente tem 4 pilares: o encontrar, o desenvolver, o sustentar e o gerir. Basicamente, o encontrar, a gente está falando aí de atração e captação, o desenvolver, a gente está falando de sucessão, está falando de treinamentos, né, está falando desse olhar como um todo. O gerir, a gente está falando de gestão do desempenho, gestão por competências, e o sustentar são atividades básicas do dia a dia de um RH. Folha, remuneração, cadastros, benefícios, etc.
Então, o sistema vem olhando para todos esses pilares e a gente vem remodelando. Então, exemplo, toda a estruturação do Sicredi Aprende, que é o canal de entrada para educação, que é uma plataforma online que a gente tem, usando gamificação, cursos online, rápidos, mais longos, todo um olhar já olhando essa melhor experiência, essa construção, olhando os 3 segmentos, olhando o público-alvo, né? Possibilitando também o acompanhamento do gestor para que possa... O Duda hoje tem condições de chegar no Sicredi Aprende, olhar a equipe dele e fazer um acompanhamento de como está o desenvolvimento. Ele tem a possibilidade de fazer um bate-papo. Um exemplo que se Carol fosse colaboradora dele, a Carol tá lá no momento feedback falando de desenvolvimento. Duda tem condições, vai cá, quantos cursos você fez, né, como é que foi esse desafio? Então, tá tendo essa preocupação de customizar, entendeu, Leandro? E aí, dentro do processo disso, a nossa integração hoje ela vai passar a ser sistêmica, dando spoiler aqui, a partir possivelmente no final desse mês, início do próximo, sistemicamente a gente vai ter uma jornada de integração dentro do Sicredi Aprende igual para todas as cooperativas dos sistemas, todas convergiram para isso, tendo um momento local para poder fazer isso, né? E aí outros dobramentos, né? A marca empregadora, que é olhar para fora, o atração e captação, né? A forma de fazer isso, olhares, por exemplo, como evolução, gestão do desempenho, olhando não a medição de quem produz, mas olhando assim, como que a gente evolui, né? A gente é uma empresa, uma instituição financeira cooperativa com produtos e serviços financeiros e não financeiros, com papel na comunidade, querendo atender todas as pontas. O associado, a gente quer ser uma melhor empresa para os colaboradores, a gente quer fazer programas de desenvolvimento, mas é uma entrega. Então, esse olhar para o gestão de desempenho é um olhar de quê? De poder medir a evolução, de como estamos indo, de como a gente pode melhorar, né? Então, todos os artefatos, né, de gestão de pessoas, eles vêm para corroborar e fortalecer o negócio, a estratégia do negócio. Hoje, sistemicamente enxerga que pessoas realmente é um pilar estratégico para conduzir essa evolução, né? Essa entrega de propósito, essa evolução do planejamento estratégico, tudo isso. Olhando assim, né, Ricardo comentando, aí vem a pergunta que tu tinha puxado anterior das pessoas antigas e as pessoas novas de Sicredi, né? Para a liderança hoje é um choque de cultura e a gente não tem como tratar igual. Cada feedback, cada conversa, as pessoas são diferentes. O final tem que ser o mesmo, tem que ser voltado para fazer uma entrega para a comunidade, uma entrega para o associado, gerar resultado para devolver em sobras. Mas a gente vê tecnologias vindo, né, Ricardo? O Sicredi Aprende hoje ele pode ser deliberado pelo gestor aos colaboradores ou ele tem a iniciativa de entrar e fazer diversos cursos. A gente tem uma gama muito grande de cursos, pessoas renomeadas com cursos lá dentro para a pessoa escolher, assistir. A gente tem também um canal hoje, né, Ricardo, parecido com o Sicredi Aprende, que é o Sicredi na Comunidade, aonde ele tem vários cursos para que qualquer associado do Sicredi possa entrar no seu CPF, fazer o cadastro e fazer curso. Seja educação financeira, seja educação sobre cooperativismo, educação sobre finanças e empresariais, ele vai escolher o curso dele, tem uma gama, ele escolhe e pode fazer com certificado. Sim. Né, disponível para qualquer associado. Às vezes o mais difícil é nós conseguir divulgar e chegar, principalmente em municípios maiores, que eu acho que é um grande desafio hoje do cooperativismo, é a gente conseguir mostrar o legado cooperativista nos grandes municípios, como a gente já consegue fazer em municípios menores, aonde a comunicação ela termina sendo mais próxima. Eu acho que isso é uma grande dificuldade. E dos colaboradores é isso, a diferença não de entendimento, mas a diferença de como faz, como o jovem olha. Às vezes a tecnologia, o jovem ele entra e vem e faz. O mais antigo tu tem que explicar um pouco diferente. Mas eu acho que essa diversidade é necessária dentro de uma gestão. É a riqueza. Porque eles se complementam. Hoje a gente vê, e ao lado aí a gente volta no cooperar, no junto, que as pessoas se ajudam dentro da agência.
Às vezes eu vejo um atender, descobre alguma coisa, o outro vem e pergunta. Isso é muito rico. Eu acho, eu entendo que hoje nós temos uma geração evolui, né? gente que evolui. E aí a gente vê todos evoluir. É o antigo, é o novo, tudo em cima de um único propósito. Até porque é interessante isso, porque tem perfis diferentes dentro da agência, né, atendendo, e tu tem perfis de associados também diferentes. Que daqui a pouco vai ter a turma que vai preferir um atendimento mais no WhatsApp, ou enfim, mais digital. Mas tu vai ter a outra turma que vai preferir ir na agência, tomar o cafezinho, conversar no olho a olho, e muitas vezes isso é o elemento chave ali para aquela relação, né, para que o associado se sinta acolhido, né, e a gente falava muito isso também lá no Espírito Santo, principalmente das visitas, tá dentro de tudo isso que a gente está falando, das visitas aos associados, tipo mais ou menos uma peregrinação, né, na propriedade, Sim. para iniciar, né, todo o trabalho lá. Então, tudo isso que a gente está falando, pessoal, faz parte da gestão de pessoas, né, e a gente, aí falo pela agência de publicidade, no caso, que atende a Sicredi Interestados, quando a gente bota para rua, digamos assim, as vagas, quando a gente divulga elas, a gente percebe um movimento brutal, assim, de pessoas interessadas em fazer parte, né? E aí uma fala que o Piangers deu em algum dos seminários, em algum evento, que me marcou aquilo, né? É um certo orgulho que a família tem em dizer: ah, meu filho, a minha filha tá trabalhando no Sicredi agora, né? E isso, pô, é algo que é construído a muitas mãos, né? E acho que vários exemplos e formatos de trabalho que vocês trouxeram aqui, acho que corrobora para chegar nesse nível, né? Do orgulho do familiar dizer que, pô, meu filho, minha família trabalha no Sicredi, né? Pô, isso é significativo pra caramba, né? Eu acho que tu traz um ponto legal, assim, tem duas coisas que vêm, né? Primeiro, dentro da pesquisa de clima que a gente faz anualmente, existe um indicador, né? O quanto você indicaria o Sicredi para um amigo ou um familiar trabalhar, né? Então é NPS lá, mesmo a NPS que a gente faz para o associado. É uma NPS que a gente vem evoluindo bastante, né? E isso é importante, porque ele traz a satisfação interna das pessoas trabalhando aqui. E eu acho que esse negócio, essa liga, assim, esse trabalho de gestão, o trabalho de gestão de pessoas, uma boa condução de treinamentos, a gente poder identificar as pessoas certas com determinado fit cultural, né? Ou seja, que se colhe com essa proposta de trabalhar conosco, nosso jeito de fazer as coisas, ela, ela, ela potencializa e faz com, tipo assim, pô, eu quero fazer parte daquela equipe. Uhum. Eu quero estar lá, né? Eu quero estar naquele lugar que é bacana para mim. E o que a pesquisa de clima fala? Ela fala que as pessoas talvez, sim, remuneração, benefício, ela é importante, mas o fato de proporcionar desenvolvimento, o fato de estar conectado com os valores da empresa, valor pessoal, o fato de poder desenvolver, de ter qualidade de vida profissional e pessoal. Então, acho assim, a gente também permeia o olhar do trabalho, né? Um olhar do trabalho que é desafiador, que exige, né, habilidades, exige talvez uma coisa muito simples. Quem é o Leandro? O que o Leandro gosta de fazer? Quem é a família do Leandro? Qual o plano do Leandro? Acho que é tão não, talvez acho que não é uma coisa simples de fazer, senão todo mundo tava, mas acho que é o que nos dá liga isso, sabe? É esse cuidado, esse interesse genuíno de entender, porque é muito mais fácil, talvez, você implementar, Leandro, uma questão técnica, sem se aprender tecnicamente o que é o Sicredi, vender o produto, mas a habilidade para fazer isso. Então, acho assim, quanto mais a gente evolui nessa questão de olhar para as pessoas, de customizar, de potencializar cada uma delas, essa cultura vai se fortalecendo. Pô, sabe que é um negócio muito louco, tava pensando aqui também, né? Porque o legal do podcast é isso, né? A gente tem, como eu falou antes aqui em off, a gente tem a pauta, né? E coisas vão surgindo no meio do caminho, mas a gente não sai tanto da pauta. Você dá uma fugidinha abaixo. Mas a gente tá falando muito para colaborador, mas eu, particularmente, sou um fornecedor, sou um parceiro. E enquanto empresa, a gente também escolhe os parceiros.
né? A gente não é amarrado ao Sicredi ou a outro cliente, a gente também, né, o fornecedor, ele meio que escolhe com quem trabalhar. Mas para nós, enquanto agência publicitária, cara, é uma empresa maravilhosa de trabalhar pelas pessoas que fazem parte, assim, né? Então a gente trabalha muito com a Cissa, com a Lu, com a Emanuele. Então, cara, é uma turma leve, é uma turma tranquila de trabalhar. Não quer dizer que a gente não tenha correria, não tenha, né, enfim, momentos, mas é de uma leveza que, pô, para nós, enquanto parceiro, tipo, gosta de fazer parte, gosta de estar junto, assim, é um trabalho super divertido, ao mesmo tempo que é sério, tem toda, né, mas a gente, pô, gosta, mas ao mesmo tempo a gente é um fornecedor, ou seja, tá lá na ponta. A gente não é um colaborador, não tem enfim, tudo isso que a gente está falando aqui, mas e o que eu quero dizer é o seguinte, como fornecedor e estando próximo, a gente percebe muito disso, tudo que vocês estão falando aqui, e a gente acaba se colando, se conectando ainda mais em função de todo esse trabalho da cultura, né? Tu vê que loucura isso. O que eu ia dizer isso é a cultura. Cara, tá louco, é o Fora, a gente vê, conversa com pessoas que já vieram de outros modelos de empresa, entram no Sicredi e eles comentam, pô, aqui é diferente. E a gente tem essa questão de querer ajudar. O CNPJ, ele é um cliente, porque por trás dele tem uma pessoa física. E a gente vai lá e pega um pouco dos valores e traz para o nosso dia a dia. E a gente se preocupa em ser bem atendido. O Sicredi atende todo mundo bem, ele consegue chegar ao que as pessoas querem. Não, nem sempre, são muita gente. E às vezes, até para preservar como sistema, que é um dos princípios que a gente tem, tu tem que dar uma resposta não satisfatória pro associado. Mas mesmo quando tu diz não, é pensando que aquele seria o melhor para ele. É a melhor entrega. Mesmo que essa resposta seja negativa, mesmo um associado ou um fim de um ciclo de colaborador, mas ela sendo de uma maneira transparente, né, considerando os valores, considerando a pessoa vai conhecer, pô, não deu, mas, cara, Pode nascer tá? isso é uma atitude bacana, isso aí. Pode não gostar naquele momento, mas agradece. Sim, mas é exatamente isso, né? Realmente fui ouvido, eles não fizeram aquilo só porque que eu falei, mas realmente viram a minha necessidade. Então, o Duda falando, até lembrando assim, não só de fornecedor, a gente vê isso muito nos colaboradores também, que vêm de outra instituição financeira. Eles sentem muito quando vem pro Sicredi, assim. O pessoal brinca, meu Deus, não, tá errado, tem alguma coisa errada, assim. Não que não tenha trabalho e tal, e que não seja puxado. Mas quando eles vêm com o psicológico de um outro lugar e entram no Sicredi, eles falam assim, não tem condições. Tem alguma coisa de errado, assim, porque eles vivenciavam no dia a dia um ambiente que não era tão agradável, assim, né? Que não era tão parceiro, que não era tão acolhedor. E aí, quando eles vêm para o Sicredi e vê esse formato diferente de tratamento, seja com colaborador, com associado, com o próprio fornecedor, eles ficam um pouco com o pé atrás, assim, no início, até se acostumar com o jeito Sicredi ser. E não é assim, né, Nana? A gente trabalha pra caramba. Só o jeito. Eu compartilho desse sentimento que, na medida que a gente fala, bom, é divertido, é legal, parece que assim tu não trabalha, né? Parece que tu fica, sei lá, enfim. Mas é que é leve. Tu faz, tu cumpre, tu tem a meta, tu tem todo o trabalho, assim, vai ser tranquilo, sabe? É bom de executar. Sim, como a gente estava até falando, né? A gente, quando é contratado, é bem claro, né? Não é só o trabalho ali, a gente tem coisas por fora também que a gente tá atuando, seja no evento que é à noite e tal. Então, muitas vezes a gente participa de um evento e é super tranquilo, todo mundo se ajuda, todo mundo quer participar, um abre o show da vida ou algum evento, alguma educação financeira que a gente faz fora do horário, é algo que a gente faz com gosto, que a gente sabe que a gente está devolvendo ali para a comunidade, ver o retorno deles, então... Ou dentro dos programas, que é o que tu tava comentando, né? Lá na C3, né, Ricardo? Na reconstrução, né, uma área que foi afetada pelas enchentes aqui, da área de atuação da cooperativa, pô, tem um grupo gigantesco, não me lembro nem quantas pessoas, mas era um caminhão de gente, para ajudar a reconstruir a escola e mais alguns locais lá na Z3, e era um trabalho super voluntário também, né? Eu acho que as cooperativas tiveram um papel super importante na questão da calamidade no Rio Grande do Sul, né? A forma como a gente lidou com a comunidade, de receber as demandas, de poder apoiar, de agir de forma ir, né, além do seu papel, acho que foi muito legal. A ação que foi feita em Pelotas, mas também foi feita em São Lourenço do Sul, foi feita no Rio Grande, né, ela marcou a possibilidade
do colaborador também ir além do que a cooperativa for no financeiro, né? Sim. De ir lá, de estar presente, de fazer isso. Eu acho que ela tem uma conexão. O dia C normalmente é comemorado no primeiro, é comemorado no primeiro dia de julho, né? Ainda anteontem vi uma reportagem, parece que a ONU recomenda que se modifique essa data porque logo na sequência tem o dia do voluntariado, né? Então eu acho assim, o dia C, esse momento, foi uma ação pontual que a gente fez, mas ele traz assim, vem cá, o quanto será que eu tô dentro da minha comunidade, daqui a pouco dedicando 1 hora da minha expertise, Sim. né? Ou da tua expertise enquanto é um cara que trabalha com a comunicação, com a rede social. Será que a gente não tem um papel de poder levar o nosso conhecimento e poder transformar as pessoas, principalmente, acho que os jovens, sabe? Os menores, talvez, que não tenham a chance de consumir o conteúdo que a gente tem, né? A gente é privilegiado de ter feito uma escola, uma faculdade. Como será que a gente faz isso, sabe? Então, eu acho que há pouco estava conversando com a palestrante que deve estar fazendo a palestra nesse momento aqui para a galera lá do seminário, sobre isso, assim, o quanto do nosso papel de fazer uma entrega que não é dinheiro, né? Então, tá aí, não é só dinheiro, é ter que contar, mas é ter que contar para ouvir, para dar um conselho, para dar um direcionamento, para dar um caminho das pedras, para facilitar. Às vezes é só escutar um sorriso, às vezes é algo que assim, que tão pouco, mas talvez a sociedade aí dentro desse mundo tão turbulento, talvez tenha se perdido. Eu acho que isso é uma coisa muito forte nossa, do Sicredi. Eu vejo que tem que ter um porquê, né, cara? Hoje a gente pega a equipe e diz, vamos fazer determinada coisa, um plano A, plano B. Se tu não mostrar o porquê e por que se engajar naquilo ali, não compra. Hoje a geração pede isso, a nossa sociedade pede isso. A gente tem o Fundo Social, né, que distribui para várias instituições de caridade que ajudam realmente os municípios. Hoje, por exemplo, na agência não é mais um colaborador só que entrega. Nós temos vários projetos para entregar e cada um a gente abre oportunidade para outros irem. Para vivenciar também, mostrar aquilo que o Sicredi está lá dentro, por exemplo, de um asilo, lá dentro do hospital, entregando, ajudando para que aquilo ali ajude a comunidade. As pessoas entender. Sim. Não adianta só dizer o Fundo Social eu entrego, não. Vamos lá vivenciar na ponta, ver como é legal. É muito mais significativo, com certeza, né? E gerar essa experiência aí, bata louco. E na sequência você consegue arrastar, né? Porque a pessoa vai acabar se conectando ainda mais, né? E foge do discurso, porque o que o Duda traz, e aí é cultura, né? Tu pega o choque de geração. Essa geração que vive o momento e ela tá conectada com esse jeito mais humano, a questão da sustentabilidade, ela se conecta com o tema cooperativismo. É muito atual o tema. Sim, sim. Só que nós só falarmos e daqui a pouco tu não ter a possibilidade da pessoa ir para ação de vivenciar, isso se perde, né? E aí talvez a gente não consiga reter essas pessoas, né? Que são mais aceleradas, são mais ansiosas, querem as coisas de uma forma diferente. A gente precisa se comunicar. O poder da rede social, né? Sim. Há pouco a gente estava falando aqui, fazendo uma brincadeira antes de iniciar, né? A questão do radialismo. Era uma forma das pessoas pararem para escutar uma informação. O jovem de hoje escuta e recebe essa informação de uma forma diferente. Então, acho que essa potência da pessoa que tem mais vivência, que tem mais experiência, que viveu isso, que pode aconselhar, que pode dar uma mentoria, que pode orientar com essa vontade, né, com essa potência de hoje, eu acho que tem uma força transformadora muito grande, assim. E olhando, né, o nosso passado ali, olhando o nosso presidente, nosso vice-presidente, que junto com outros, né, agricultores na época constituíram a cooperativa. Eles foram inovadores, né? Eles foram além do seu tempo, eles também foram colaboradores como nós lá, no corpo a corpo, como o seu Nilson traz muito fortemente na essência, e sempre reforça isso, porque isso fez a diferença, né? E hoje, o que a gente faz aqui o apelo de como a gente traz tudo isso para dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa habilidade para colocar isso em prática e, óbvio, olhando uma evolução das coisas que estão acontecendo nesse mundo que evolui, né? Novas formas de fazer, novas formas de pensar, de construir,
Acho que isso é natural, é uma evolução. O inovar, né? A gente atrela muito, vou inovar com tecnologia. O inovar é fazer algo novo, algo que melhore aquele processo. E muitas vezes não é com tecnologia. Exato. A atitude das pessoas é vendo uma forma de tu agilizar, de fazer um processo mais rápido que não envolve tecnologia. Perfeito. Né? Então, às vezes o inovar, a gente deixa de inovar porque pensa direto na tecnologia. Outra característica que eu vejo assim no Sicredi é essa abertura, né, para o novo, para as novas proposições, e até abertura da diretoria para coisas novas, né, para modelos de negócio, enfim, essa possibilidade também facilita, né, tu ter essa contemporaneidade aí no dia a dia, na gestão, em fazer atividades para ajudar na retenção, para ajudar, né, ao fortalecimento da questão da cultura, porque vamos lá, a gente vive num mundo de extrema constância, assim, e muitas vezes raso através da rede social, raso porque a gente não consome um conteúdo, a gente não se para ouvir os 5 minutos de fala de alguém, porque o vídeo de rede social ele é no máximo 90 segundos, e nem os 90 segundos às vezes a gente consegue parar e prestar atenção de fato e se conectar, né. Então, tem muito desafio aí pela frente, cada vez mais nessa sociedade conectada para a gente manter os valores do cooperativismo e ao mesmo tempo nessa sociedade que muda bastante. Eu não sei se vocês percebem isso também no dia a dia de vocês, né? Essa rapidez, agilidade, essa coisa muitas vezes até ansiosa, né? Que a sociedade vai levando no dia a dia. É que a comunicação hoje ela não é mais centralizada. Tu recebe uma chuva de informação por todos os lados e todo mundo recebe. Antigamente, a gente fala antigamente, mas um tempo atrás, a informação vinha do gestor, chegava no primeiro colaborador, depois passava. Ela tinha uma hierarquia da comunicação descendo. Hoje não, hoje a comunicação vem por todas as partes. Quando tu vê o teu jovem aprendiz está te trazendo uma informação que tu ainda não sabe, e eu tenho que ter o discernimento e, pô, que legal que tu tá me trazendo. Então, dentro de uma equipe não é mais eu tenho informação e os demais só recebem a mim. Não, todo mundo recebe informação e a gente precisa se conectar a isso para juntar, para ver o melhor, discutir, para poder botar em prática. Então, eu vejo que a informação ela tem que ser mais tratada. Nós estamos numa era que as pessoas veem tudo, mas não veem nada, né? Perfeito. Como tu tinha comentado. Então, talvez a gente conseguir controlar o nosso tempo de tecnologia, o tempo de mídias, tu vai olhar menos, mas olhar mais concentrado. Talvez tu vai possuir mais. E hoje está se tornando realmente um vício a ser cuidado. Tem uma teoria antiga que fala, né, que o excesso de informação gera pobreza de atenção, né, e muitas vezes é isso, tem tanta coisa para ver que tu acaba não conseguindo ver nada. O exemplo disso é quando vocês param, por exemplo, para ver um filme na Netflix, ou ver uma sériezinha. Quanto tempo vocês gastam escolhendo? Né, muitas vezes tu gasta mais tempo escolhendo, 30 minutos, 20 minutos, e daqui a pouco até pegou pro lado e Não escolheu. se pegou a dormir e não assistiu nada, né. Então, não adianta. E por que a gente está falando nisso, né? A gestão de pessoas, ela precisa caminhar, olhar para isso, né? Não adianta, essa evolução constante da sociedade, ela precisa ser acompanhada pela gestão de pessoas, né? Então, tu tá conectado e ao mesmo tempo tem entregas para esse público, ou para melhorar, ou para dizer, não, vem aqui, vamos ter um tempo de atenção de qualidade, que eu tá falando, uma escutativa faz toda a diferença no processo de gestão, né? A responsabilidade é grande, né? Gestão de pessoas. Eu acho que existe um movimento, o movimento da cultura. Ali sim, eu acho que o guardião da cultura é gestão de pessoas, tá? Mas assim, todos nós somos guardiões da cultura. Então, dentro de cada ação, né? Você dizer por que tá fazendo aquilo, né? Explicar como estamos indo. Para onde estamos indo e principalmente dar a possibilidade, e aí o grande desafio, acho que o Duda colocou bem, é a questão da comunicação, como tu traz, as pessoas querem saber, querem participar, né? Pode ser consumindo um vídeo, né? Pode ser através de um colega ensinando o outro. Eu acho que é super importante esse momento que a gente está construindo, que a cooperativa construiu, de reunir os 385 colaboradores, mais toda a questão do conselho, a sua diretoria,
para esse momento, assim. É um momento de alinhamento, de dizer de uma forma direta. É diferente de passar um e-mail, é diferente de fazer uma reunião pontual. Você faz uma reunião pontual com os pares do Duda, e aí o Duda chega, aí o Leonardo, que é gerente da agência lá onde a Carol trabalha, chega lá e ele replica isso. Só que entende que quando a gente replica, a gente traz uma percepção, né? Então, assim, entender que as pessoas são diferentes, talvez, olha, o que eu te disse aqui, o que eu consegui fazer que tu entendesse isso aqui, de fato, não era isso que eu entendi, né? Então, eu acho isso isso tá na cultura, Sim. e acontece. Acho que escuta mesmo dentro da agência, né, a gente parar ali para ouvir um pouco o nosso colega de trabalho para ver realmente se o caminho que a gente está seguindo é o caminho certo, né, se como a gente está trabalhando ali, se está contribuindo realmente para algo. Às vezes a gente recebe um direcionamento, mas um vai entender de um lado, o outro do outro. Daqui a pouco está se complicando ali dentro do atendimento. Comunicação tá na escuta, né? Tá louco. Mas eu só fazendo um adendo com o Ricardo aqui, eu acho que a liderança ela dá certo quando tu tem a preocupação com as pessoas, com a gestão de pessoas. E essa gestão de pessoas, eu acho que tu tem que te preocupar com as pessoas para tentar tirar o máximo delas dentro do propósito e cultura da empresa, que vai gerar resultado. Se a gente fizer uma gestão de pessoas focada em resultado, hoje em dia eu acho que ela não gera, porque as pessoas precisam entender esse propósito, entender o porquê que eu tenho que fazer, qual é a necessidade, se eu fizer isso, vai gerar aquilo, vai ser bom para o associado. Hoje a gente trabalha com depósitos, com crédito, com produtos que são commodities, o mercado todo possui. Mas qual é o diferencial de nós ter esse produto no Sicredi? O diferencial é que aqui, o que tu participa aqui, tu vai ter sobras. Ah, mas é só sobras? Não. Um consórcio que eu estou fazendo não é para o Sicredi. Se a gente analisar, ele é muito melhor para o associado, porque eu vou ter escutado ativamente ele e vou ver que ele, cara, é uma pessoa que a possibilidade de consórcio é bom para ele. Eu não faço uma venda direta, não, tem que fazer um consórcio, e tu é um cara que não adere, tu não é desse perfil. Então, com a escuta ativa, a gente tem produtos para oferecer. O consórcio é bom para o cara que é muito melhor para o associado do que realmente para o Sicredi. Sim. Né? O seguro é bom para associados. Hoje, um carro, uma perda que tu vai ter no carro, quando tu te junta com aquele valor novamente. Então, a gente mostrar isso aí, que o produto é bom para o associado e que ele não está fazendo para ajudar, É uma meta ali, né? é uma forma consultiva, é uma forma de propósito, de tu mostrar para os teus colaboradores, a gente entender que tu tá ajudando tendo coisa. Tu tá gerando renda na sociedade. Tá fazendo um associado prosperar. E isso é cultura, é um modelo diferente. E aí, dessa forma, quando a gente entende, a gente não sente a pressão e talvez isso vai gerar o bem-estar de trabalho dentro do Sicredi que a gente vê hoje mais dentro das equipes. Sim. Tem que gerar resultado? Tem. Não tem empresa que se sustente. Mas tu entender o que tu tá fazendo e saber o porquê, eu acho que tu dá mais valor. Eu acho que isso é um propósito maior. Maravilha, pessoal. Chegando já na finaleira, tem algum ponto que a gente não tratou aqui ou que a gente não comentou que vocês gostariam de falar, gostariam de trazer? Sobre cultura, Não, sobre a gestão de pessoas de modo geral. eu penso assim que esse momento aqui que a gente está fazendo é uma estrutura, né? Uma estrutura de comunicação, algo que a gente está criando aqui como um conteúdo interno, ele é super importante. E tudo que a gente disse aqui permeia a nossa cultura. O grande apelo é que eu digo assim, tudo que a gente for fazer, que eu vou estabelecer, né? Seja uma agência nova, uma área nova da sede, uma ação nova de gestão de pessoas, se eu não tiver uma ação que dê continuidade nisso, uma dinâmica, e essa dinâmica vai envolver pessoas, e entender que eu não sou igual ao Paulo Eduardo, o Paulo Eduardo não é igual a mim, que a gente precisa se comunicar e se potencializar dentro do que a gente tem de melhor. Não do que eu quero, talvez... Que ele haja como eu. Exato.
não posso querer que o Paulo Eduardo reaja da mesma forma diante das situações, porque a vivência dele, a história de vida dele, o que ele tem de potencial, fragilidade é totalmente diferente da minha. Quando eu consigo me conectar com isso e entender, eu acredito que as pessoas funcionam melhor, né? E aí, a partir disso, eu acho que potencializa gigantemente uma cultura dentro de uma empresa. E o grande recado é se autoconhecer, como eu posso colaborar, como eu posso ajudar. Esse é a minha última fala aí. Sim, eu só peguei um gancho só para falar, tava me vendo nessa fala do Ricardo aí acho que a gente tem que ser protagonista aonde que a gente está, né? Se mostrar mesmo para que as oportunidades surjam, né? Para que a gente possa se mostrar e ter oportunidades. Eu acho que desde quando eu entrei no Sicredi, tenho tido oportunidade, né, Ricardo? Já participei de alguns projetos, né? Online aí que a gente teve há alguns anos. Essa semana iniciou em outro projetinho aí para a gente ouvir mesmo as diversidades dentro do Sicredi. Então eu vejo como o Sicredi se preocupa mesmo com o colaborador, de ouvir diferentes raças, seja opção sexual, seja, né, na cultura que ele tem. Então eu vejo muito essa preocupação do Sicredi com o ser humano mesmo, a pessoa. Então eu vejo assim, o recadinho é que sejam protagonistas, né, para que a gente possa se diferenciar. Maravilha. Recado final, então, também Para começar, então, né? O que eu diria é que a gente precisa, a gente conhece, a gente trabalha no Sicredi, sabe como funciona, entende de cooperativismo. O que eu acho que não pode parar é nós conseguir cada vez mais externalizar o que o cooperativismo pode fazer com uma sociedade. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre cooperativismo, mostrar o que melhora nas comunidades e que as pessoas juntam podem fazer mais do que sozinho, eu acho que esse é um recado, que a gente possa cada vez difundir mais isso, porque a gente mostra na prática. Maravilha. Ricardo, para a gente fechar então, pessoal que quer trabalhar com o Sicredi, ouviu o podcast, achei legal, quero saber mais, enfim, que conselho e onde esse pessoal vai buscar as oportunidades dentro do sistema? Eu acho que pegando alguns ganchos aqui, eu acho que todos os colaboradores, né, e dentro das nossas participações nas comunidades aí com os nossos parceiros, com nossos associados, quando a gente for fazer qualquer tipo de interação na comunidade, acho que a própria plataforma, né, Sicredi Cursos na Comunidade já é uma ação do Sicredi no desenvolvimento das pessoas para que possam se aprimorar o currículo e concorrerem a algumas vagas. Diretamente ao Sicredi, tá? Nós temos o site do Sicredi, que é o Trabalho Conosco, vai ser direcionado à ferramenta chamada GUP. Lá a gente recebe todos os cadastros dos currículos e ele faz um cadastro de login com o usuário e senha utilizando o seu e-mail e ele consegue capturar todas as vagas por município. Então ele consegue olhar todas as vagas existentes no sistema Sicredi. E localmente, quando existe uma vaga local, a cooperativa Sicredi Interestados, dentro da rede social, potencializa isso, oferecendo as vagas. Aí pode colocar lá, pesquisar Pelotas. Pelotas eu tenho uma vaga de analista de dados, é uma vaga específica. Mas se ele colocar lá, ele pode procurar, tem um banco de talentos. Não é uma vaga em que a gente abre ou fecha, com data definida para admissão, mas as pessoas podem deixar o seu currículo lá e elas podem, em algum momento, serem abordadas. Então, a gente tem toda essa gama, né, a respeito do Sicredi, uma possibilidade gigante, não só na Sicredi Interestados, mas todo o sistema Sicredi. Eu acho que o Sicredi abre muitas vagas no Brasil como um todo, né, uma oportunidade gigante de poder se desenvolver e crescer. Então, essa é a minha recomendação, é que as pessoas possam nos buscar nas redes sociais, em Trabalho Conosco, ou na própria rede social da cooperativa para fazer a pesquisa aí das vagas existentes. Maravilha. E pensando no que o Edson comentou aqui também, é o seguinte, o Sicredi vai dobrando a cada 4 anos, em média, de tamanho, de volume de associados e também, naturalmente, volume de colaboradores, né? Não sei se na mesma proporção, mas é necessário aumentar, né? Então,
Fica o recado aí, pessoal, que gostou de todo esse bate-papo aí, ir atrás, buscar, se inteirar, se preparar, né, Ricardo, para um processo seletivo, também é o segredo, muitas vezes ali, é estudar. Se tu quer entrar numa determinada empresa, seja Sicredi, seja alguma outra empresa, precisa conhecer, precisa se integrar um pouquinho mais no que a empresa faz, por que ela faz, né? E o Sicredi, no caso, tem as portas abertas com essa infinidade de cursos aí, dos cursos, o Sicredi na comunidade. Então, fica a dica aí pro pessoal poder, enfim, acessar. Muito bem, então, pessoal, agradecer a presença de vocês todos aqui, compartilhar um pouco da sua trajetória, dia a dia, um pouco do seu conhecimento aí com os ouvintes do Pode Cooperar, né? Então, agradecer o Ricardo Zanetti, também Eduardo Gomes e a Carol Alves, obrigado por virem aqui no nosso Pode Cooperar. É isso aí, então, pessoal. Obrigado e até a próxima edição. Valeu!